Aleluia. Eu falei hoje no ensaio com os meninos, eu vou repetir essa frase aqui à noite para todos nós. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, verso 12: se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, em vão é a nossa pregação e em vão é a nossa fé, diz o apóstolo Paulo. E é verdade, ele ressuscitou. E o poder da ressurreição está aqui, em cada um de nós. Nós somos exemplo, nós somos referência do poder da ressurreição de Jesus. Na cruz ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E para nossas vidas, ele nos fez ressuscitar do pecado que nos matava para a nova vida com ele. Amém? Amém? Glória a Deus. Convido você a se sentar, sinta-se em casa, sinta-se à vontade na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Nós estamos dando sequência hoje à nossa série A Páscoa em 4 atos, onde nós vimos a Páscoa representada em... Vamos ver ainda, né? Vimos dois domingos passados, nós vimos a Páscoa representada a partir de 2 eventos da Bíblia, certo? O primeiro evento que nós vimos foi o sacrifício de Isaac, né? Abraão, a famosa prova de Abraão, onde Abraão foi provado por Deus. E naquele dia, meninos, eu preciso dar isso, daí é de vocês. E naquele dia em que Deus provou Abraão, ele estava dando para a nossa história um exemplo do que seria a morte de Jesus na cruz. Abraão, nessa história, em Gênesis 22, representa o pai e Isaac, o filho, que foi entregue em sacrifício por nós, que é Jesus. Nós vimos ali uma pergunta que Isaac faz para o seu pai. Ele diz: pai, aqui tem o holocausto, temos fogo, temos a lenha, temos o cutelo, mas aonde está o cordeiro do sacrifício? E a resposta de Abraão a Isaac mostrava uma fé, em que ele era embasado nessa fé, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro. E nós vimos que nessa história toda, era Isaac que era, desde o início, Isaac era para ser sacrificado, mas na verdade, Abraão já tinha, pela fé, visto que Deus separava o cordeiro para substituir Isaac. E aí entendemos que ali é a primeira referência bíblica da palavra cordeiro. Nesse momento em que Isaac era para ir ao sacrifício, Isaac era para ser morto, ele era o cordeiro até então. Até que Deus, na hora exata, entendam, nunca é na nossa hora, é na hora exata. Deus permitiu que Isaac fosse colocado em cima daquele altar, em cima daquela lenha, e permitiu ele ficar na mira daquela faca, até provar o real coração de Abraão. E no momento em que Abraão ia literalmente fazer o sacrifício, Deus vem com um anjo e segura a mão de Abraão e disse: já basta, não fira o menino. Olha para cima e aqui está o cordeiro. Diz o texto. E estava um cordeiro preso com os chifres presos entre os espinhos, e ali ele substituiu Isaac pelo cordeiro provido por Deus. Nós vemos esse relato e entendemos que Deus proveu para si o seu cordeiro, para o seu holocausto. Porém, contando toda a história da Bíblia, por toda a linha da Bíblia, e se você quiser saber mais disso, leia Romanos 6 em casa. Em Romanos 6 tem um versículo muito importante que diz: todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio ao mundo para ser o cordeiro que nos substituiu no sacrifício, para que nós possamos ter acesso à presença de Deus.
Um dia eu vou ministrar aqui nesse altar sobre o poder da ressurreição, mas antes eu quero dar só uma pincelada, algo breve sobre esse tema do poder da ressurreição. O poder da ressurreição de Cristo, no momento em que Cristo, lá na cruz, ele se entrega o Espírito, ele diz: Pai, eu entrego meu Espírito, está consumado. Diz que no exato momento em que Jesus fala isso na cruz, o véu que existia entre a arca, que era o símbolo da presença, e o povo, aquele véu rasga de cima a baixo. E aquele véu só rasga de cima para baixo. Primeiro, por uma intervenção divina, para mostrar que não teve nenhum homem que foi puxando e rasgando. Segundo, que aquele véu, se você for ler Êxodo 32, 33, mostra a construção do tabernáculo, do templo, aquele véu pesava mais ou menos 20 quilos. Era um tecido grosso, em várias camadas. Não era uma intervenção humana possível de rasgá-lo, somente uma intervenção divina. Mas o principal ponto de rasgar o véu de cima a baixo era Deus dizendo que a religião escondeu a presença de Deus de trás de um véu. Mas é Jesus que abre o caminho para que a presença de Deus possa estar entre o povo. E aí nós vimos que na semana passada, acerca do domingo de Ramos, o domingo que Jesus entra em Jerusalém, onde nós começamos a falar o que chamamos de Semana Santa. Naquele domingo em específico, Jesus entra em Jerusalém. Ele é aclamado pela população. Eles diziam: salva-nos. A palavra Hosana, bendito o que vem em nome de Jesus. A palavra em hebraico Hosana significa salva-nos. E o povo estava dizendo isso para Jesus enquanto ele entrava na cidade. E ali nós entendemos que a Páscoa acontece 4 dias depois deste domingo passado no caso, que era a festa de Páscoa como foi instituída em Êxodo 12. Nós vimos isso semana passada. E o que era para ser feito em Êxodo 12? Era simples. Era para separar um cordeiro, pegar o cordeiro para fazer o sacrifício. Porém, eles diziam assim: no domingo, primeiro dia da semana, vocês pegam um cordeiro, separam um cordeiro, mas vocês não vão deixar ele no rebanho. Vocês vão pegar aquele cordeiro e trazer para dentro de casa. Vão ficar com ele por 4 dias. No 4º dia, vocês vão sacrificá-lo. Comer dele. Essa parte eu preciso dar ênfase, porque é importante para a mensagem de hoje. Vocês vão comer desse cordeiro, a família toda. Comer as ervas, os pães sem fermento. E vão estar prontos para a saída. Porque assim que isso acontecer, vocês vão sair do êxodo. Fazer o êxodo do Egito. Essa é a orientação de Êxodo 12. Eles tinham que estar prontos. É como a gente diz assim hoje. Geralmente em casa, quem está em casa recebe visita, recebe um pouco mais à vontade, né? Um chinelo, talvez uma roupa mais à vontade. Mas ele ordenou as famílias estarem prontas para sair. Porque aquela seria a última refeição daquela casa. Aquela seria a última refeição da escravidão. Aquela casa não era mais casa deles. Porque depois daquela refeição eles iam tomar posse da terra prometida. Então eles tinham que estar prontos para sair, prontos para tomar posse da terra prometida. Mas o interessante aqui é que, olha só, a orientação de Êxodo 12 é bem clara. Pega o cordeiro, separa, traz ele para casa, deixa ele 4 dias dentro de casa. E quando você tem um animal, quem é pai de pet sabe muito bem. Quando você tem um animal dentro de casa, você se apega a ele. Até cheguei a usar semana passada uma parábola, como Jesus usava, né, de uma história de um menino hebreu, chamado Avi. É uma parábola, uma história inventada, como Jesus usava as parábolas, em que ele tinha aquele cordeirinho que foi para o sacrifício, era o cordeirinho de estimação daquele menino. Imaginem que se os pais não matassem o cordeiro por dó da criança, quem ia para a faca era a criança, naquela situação. E então entendemos que Cristo é este cordeiro que é trazido para dentro de casa, separado, trazido para dentro do lar. Olha que importante isso. E que depois ele substituiu a morte dos primogênitos. E hoje, vamos dar sequência nisso. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 21.
Hoje nós vamos falar sobre a entrada triunfal de Jesus até a ceia. Primeiro nós vimos Êxodo, do primeiro dia da semana até o quarto, o cordeiro, e agora vamos ver isso em Jesus. Por que que Jesus tinha que passar pela entrada do domingo de Ramos? E por que que a ceia foi celebrada numa quarta-feira da semana? Vamos ler lá em Mateus 21. Quem achou, diga amém. Diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada e um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu, verso 4, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria da jumenta. E para quem quiser saber onde está escrito isso é em Zacarias 9:9. Se cumpriu aqui a profecia de Zacarias, capítulo 9. E continua no verso 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores, por isso se chama Domingo de Ramos, e os espalhavam pelo caminho. A multidão ia adiante dele, e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sabe onde é que está escrito isso? Isso é o Salmo 118, um dos salmos de ascensão. Em Israel, os judeus usavam este salmo quando eles saíam de suas casas e iam até Jerusalém na semana da Páscoa, para celebrar a Páscoa, a libertação do cativeiro do Egito. E aqui, quando Jesus entra na cidade, os de Jerusalém, os judeus, estavam usando o termo que eles usavam da Páscoa para Jesus. Isso significa que eles viram em Jesus o Cordeiro de Deus, que estava chegando para redimir os pecados. Enquanto as famílias subiam das suas cidades, das suas localidades, até Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Enquanto eles estavam nesse caminho, eles cantavam salmos de ascensão. 118, 117, 116, e esse grupo de 6 salmos. Do 116 até o 122. Que eram os salmos específicos para eles irem cantando no caminho, preparando o seu espírito, seu próprio coração para a celebração da Páscoa. E quando eles viram Jesus, seus corações começaram a clamar os mesmos salmos, preparando eles para a chegada do verdadeiro Messias. E aí continua, verso 10. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é esse? A multidão respondia, a gente vai até 11. Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Qual é o link, pastor? Como é que a gente faz então esse entendimento? Por que Jesus começa essa trajetória de entrada triunfal no domingo? Olha só, se a gente for ler Levíticos 23, Levíticos 23 é um passo à frente. Não é mais a Páscoa, o ato da Páscoa. Agora é a instituição da festa da Páscoa para os hebreus na Terra Prometida. Em Levíticos 23 nós vemos a história como um todo, de como Deus instituiu a festa fixa da Páscoa todo mês de Nisan. Pegaram o nome do mês? Importante, tá? Lembra que lá em Êxodo, semana passada, eu falei que Deus instituiu o calendário a partir deste mês. O mês de abril, ou Nisan, para nós, abril para eles, Nisan, é o primeiro mês do calendário hebraico.
E Deus começa a falar assim, as festas fixas são as seguintes, lá em Levítico 23, verso 4. A Páscoa do Senhor começa no entardecer do 14º dia do mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor. A festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias, diga comigo, 7 dias. Vocês comerão pão sem fermento. No primeiro, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ofertas preparadas no fogo. No 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho nenhum. E aqui entendemos que Deus determinou uma duração de festa da Páscoa. Não é mais só o ato da Páscoa. Lembra que lá em Êxodo, são 4 dias. O cordeiro era preparado no primeiro dia e ficava 4 dias em casa. Aqui Deus já estendeu a festa, a comemoração, festa. Isso aqui é festa. Comemoração, celebração, para 7 dias. Eu estou falando essa matemática porque a gente vai entender mais para frente o que Deus quer falar com este período. Jesus entra em Jerusalém no primeiro dia da preparação de Páscoa. Jesus entra em Jerusalém no exato primeiro dia da preparação de Páscoa. Como dizia em Levítico 23. Para que ele entrou em Jerusalém. E como diz a tradição judaica e os evangelhos sinóticos, que são livros históricos para nós, ele foi preso no dia 14, 4 dias depois. Ele entrou em Jerusalém e começou os preparativos do seu sacrifício, a fim de se tornar o cordeiro de Páscoa definitivo. Pegaram essa frase? Quando Jesus entra no que nós chamamos hoje de Domingo de Ramos, em Jerusalém, 4 dias antes de ser preso, ele estava entrando em Jerusalém como um cordeiro que entra na casa dos hebreus 4 dias antes, para ser o cordeiro de Páscoa definitivo. Os evangelhos mostram de forma clara e convincente que tudo que aconteceu a Jesus cumpriu o cenário estabelecido por Deus durante a instituição de Levíticos. Sabemos que quando Jesus entrou em Jerusalém, as multidões gritavam, a gente leu aqui em Mateus 21, 9. Hosana ao filho de Davi. Essas palavras, a maioria dos leitores em hebraico dizem que essa palavra literalmente significa salva-nos, por favor. As pessoas estavam olhando para o Cordeiro definitivo, a Páscoa definitiva e dizendo, salva-nos. Essas palavras foram tiradas do Salmo 118, 25, que diz, salva-nos agora, ó, te pedimos, ó Senhor. O Salmo 118, como eu falei, são os cânticos de ascensão, um grupo de 6 salmos, do chamado em hebraico Halel, significa louvor, daí onde vem a palavra aleluia. Louvor a Deus. Estou dando essa ênfase para vocês entenderem como tudo está interligado nessa história. Como é importante entender esse pano de fundo desse relato. Quando os judeus usam os Salmos 118, Salmos de ascensão, dizendo salva-nos, estão reconhecendo que Jesus é a única fonte de salvação. Eu não vi um amém, mas é verdade. 1, 2, 3, 4, 5. Essas palavras, o Salmo 118, era recitado no caminho para o templo, à véspera da Páscoa. Eles eram só usados neste período, na véspera da Páscoa. No chamado Eved Pesach. Essas palavras não só confirmam que Jesus entrou em Jerusalém como o sacrifício definitivo, como o Cordeiro de Páscoa, mas que ele também foi reconhecido e confirmado por todos como a fonte da salvação. E dali em diante começa a preparação da Páscoa.
Quando Jesus entra em Jerusalém, com a intenção de passar a Páscoa em Jerusalém, porque havia todo um propósito, tudo definido, ele tem esta entrada triunfal, que nós chamamos, no domingo. Mas antes disso, 4 dias depois, haveria uma ceia. A ceia Pessach, a ceia da Páscoa. E aqui vamos ver agora o relato de como foi a preparação de Páscoa de Jesus e dos seus discípulos. Lembrando, quando Deus instituiu aos hebreus as festas, e mais para frente a gente tem a oportunidade, talvez até a própria pastora possa fazer isso, falar para nós sobre cada uma das festas. Quando Deus instituiu as festas hebraicas, as festas judaicas, todas as festas tinham um centro como um todo. Toda a nação espalhada por todo aquele território, durante o período de festas, estaria realizando as festas em Jerusalém. Pegaram essa informação? Isso é importante. Por quê? Vamos lá. Lucas 22. Abra sua Bíblia, Lucas 22. Verso 7 até o 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou que eu vou botar assim, Bíblia, acompanha no telão. Eu vou olhar na minha aqui. Porque a minha Bíblia é um pouco diferente hoje. Eu trouxe uma Bíblia que eu contei para os meninos, em ordem cronológica. Então ela tem todos os eventos, os textos do mesmo evento, todos próximos. Então eu estou com ela aqui porque daí eu posso pegar num outro capítulo, um outro versículo de outro livro que está tudo aqui perto e a gente consegue entender melhor. Lucas 22, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento. A gente acabou de ler aqui em Levítico 23. No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascual. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição de Páscoa. Verso 9 tem a pergunta de Pedro e de João: onde queres que preparemos? Acabei de contar que todas as festas, a nação toda espalhada pelo país se reunia em Jerusalém. Quando Pedro e João perguntam para Jesus: aonde vamos fazer a festa? Pedro estava, entre aspas, dizendo assim: mestre, está todo mundo aqui. Isso aqui é planejado meses de antecedência. Não tem lugar livre. O país inteiro está aqui. Vamos pensar metaforicamente. Vamos dizer que o dia da independência do Brasil, 7 de setembro, é um dia em que a gente tem que comemorar todos na capital, Brasília. Imagine 220 milhões de pessoas numa única cidade. Não tem rede hoteleira que aguente. Não tem restaurante que dê conta. Vamos ser mais específico, a urbanista aqui falando. Não tem rede de esgoto, não tem transporte público, não tem nada que dê conta. É mais ou menos isso. Toda a nação de Israel estava em Jerusalém naquele dia, para fazer a Páscoa. Quando Pedro e João perguntam para Jesus: aonde vamos fazer, aspas, parêntese, detalhe, se está todo mundo aqui, aonde vai fazer? E aí Jesus dá a seguinte orientação, verso 10. Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Olha essa ênfase. Jesus tem uma palavra profética acerca de um fato que ia acontecer na sequência. Ele vê e fala assim: procurem, deixa no verso 10, por favor. Procurem um homem com um jarro de água. Jarros de água são, naquela época, naquele contexto local, naquela história, era uma função das mulheres. Lembra de João 4, em que Jesus encontra uma mulher samaritana indo pegar água no poço? A função de ir buscar água era de uma mulher. Aí que você me pergunta: que raio um homem estava fazendo a função de mulher? Aquele homem em comum, ele era um grupo de judeus chamados essênios. Os essênios eram geralmente celibatários. E seus homens faziam o trabalho das mulheres.
Portanto, um homem carregando uma jarra de água, ele era um essênio. E olha que coisa interessante, o historiador Joséfo nos mostra que eles tinham uma porta em Jerusalém chamada Porta dos Essênios. Mais pra frente, nós vamos falar sobre as portas de Jerusalém, algum dia desses, e vamos explicar que cada uma tem um nome. E por que cada uma tem um nome? Porque existia uma ordem ao entrar na cidade. Os essênios entram pela porta dos essênios. Os sacerdotes entram pela outra porta, e assim sucessivamente. Então, isso indica que Jesus e seus discípulos estavam próximos à porta dos essênios. Mas, além disso, acontece que os essênios, eles não tinham o mesmo calendário. Lembra que eu falei do calendário, que era importante? Chegou a hora. Eles não tinham o mesmo calendário que os outros judeus. Logo, eles não estavam celebrando a Páscoa. E, portanto, as acomodações, as hospedagens dos essênios estavam livres. Jesus sabia de tudo isso. Amarrou os pontos e explicou para os discípulos: olha, esse é o caminho. Procura um homem com um jarro d'água, ele vai entrar num lugar, aquele lugar está livre. Peçam autorização e usem. Preparem lá. Ok. Então vamos à parte que já entendemos aqui. Jesus entrou em Jerusalém no domingo. E 4 dias depois era o dia da ceia. Aqui a preparação acontece na véspera, né? Terça, vamos dizer terça ou segunda-feira. E agora vamos chegar na parte da ceia. E aqui na parte da ceia tem uma coisa muito importante que eu queria que todos prestassem atenção. Segundo a nossa interpretação tradicional, Jesus morreu na sexta-feira. E a última ceia foi a ceia de Páscoa. De acordo com a interpretação tradicional, a ceia foi feita na quinta-feira. Porém, nosso calendário conta quinta-feira. O calendário judaico conta do pôr do sol ao pôr do sol. Então, quando para nós é quinta-feira, para eles ainda é quarta. É um pouco confuso, eu confesso. É que eles contam igual o Gênesis. E foi tarde e manhã no primeiro dia. E foi tarde e manhã no segundo dia. Então, para nós é quinta, para eles ainda é quarta. Quando Jesus faz a refeição de Páscoa, ao pôr do sol de quarta-feira, que virou quinta, para nós ainda é quarta. Mas ele faz a refeição ao pôr do sol. Jesus e seus discípulos se reuniram no cenáculo de Jerusalém para celebrar a Páscoa. Depois da refeição, que era feita ao pôr do sol, ou seja, exatamente às 6:30 da tarde, era muito tarde, foi quando Jesus sai dali e vai orar, à noite. Dali ele é preso. A refeição era feita nessa véspera, na virada, da quarta para quinta-feira, ao pôr do sol. Porque o dia seguinte era o dia de Páscoa. E ao amanhecer, quando o primeiro cordeiro do sacrifício da Páscoa, da festa, era amarrado no altar, foi a exata hora em que Jesus foi condenado pelo tribunal por Pilatos. Assim, no dia seguinte, esse dia em que Jesus é condenado por Pilatos, é na exata hora que é começado a fazer os sacrifícios dos cordeiros. Olha isso. A matemática toda está se juntando. E naquele período, eu sempre lia a história de Jesus, que ele ia para Pilatos, ele voltava para Herodes, ele ia para Pilatos, ele ficava num ping-pong. Você é judeu, vai ser tratado com Herodes. Chegava lá para Herodes, não, quem manda aqui é o Roma, vai lá falar com Pilatos. Ia para Pilatos. E eu nunca entendi esse ping-pong, por que ficava mandando Jesus para um lado, vai para Pilatos, vai para cá, faz isso, faz aquilo. Porque era necessário que nesse dia como um todo, ele fosse preparado como um cordeiro para o sacrifício. E daí Pilatos começa com Herodes. Os judeus, os fariseus, levam Jesus para Herodes, porque Herodes era o rei, era o governador judeu daquela localidade.
E quando ele fala assim, pergunta para Jesus, qual é a tua acusação? Do que te acusam? Daí, ele não responde. Aí, eles dizem para Herodes, ele se diz rei. Aí Herodes fala assim, você é rei? E Herodes tira da própria capa em formato de deboche e põe sobre Jesus. Ali ele manda fazer um açoite e manda para Pilatos. Em Pilatos, ele olha para Jesus e ele fala realmente, ele fica bem espantado e diz assim, quem é você? O que te acusam? E ele, em momento algum, como diz a Bíblia, como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele responde, ele não diz nada. Nada que possa fazê-lo acusar-se a si mesmo. Porque ele não tem do que ser acusado, ele é um cordeiro inocente. E em Pilatos ele manda ser açoitado com 30 açoites. Um dos mais terríveis açoites romanos, porque não era só um chicote. Tinha outras coisas no meio. Eu não quero dar tanta ênfase para o sofrimento de Jesus, porque não é o caso. E aí ele volta para Herodes. E Herodes diz assim, o que Pilatos falou? Tô aqui, Pilatos devolveu ele para você. E Herodes diz assim, não quero. Eu não mando em nada, só sou um rei figurante. Era o diabo em pessoa, mas era um rei figurante. Manda ele de volta para Pilatos. E Pilatos faz o tradicional julgamento que todo mundo conhece. Coloca Jesus e Barrabás lá do lado e diz assim, povo, vocês. É tradição de vocês que liberam preso toda a Páscoa. Tá aqui, ó. Temos 2. Jesus, Barrabás. Escolham. E enquanto Pilatos faz o tribunal, os fariseus em meio à turba. Barrabás, fala Barrabás. Eles preferiam ver um Barrabás solto do que um Jesus solto. Porque Jesus afrontava a religião deles. Deixa eu melhorar essa frase. Porque Jesus afrontava a religiosidade deles. Porque Jesus afrontava aquilo que eles escondiam atrás do véu, que era a presença de Deus. Mas Barrabás não faz ideia de que ele foi o primeiro que foi salvo pelo Cordeiro. Quando o povo escolhe Barrabás, e não ele, Barrabás é solto. Jesus vai para a crucificação. E ali tem toda a via dolorosa. E eu me lembro que eu conheci uma pessoa que andou pela via dolorosa com dores. Meu pai contava a história que ele teve em Israel, passando pela trajetória dos 14 pontos da via dolorosa. Os 14 estações, onde tem cada momento em que Jesus é torturado, preso e tudo mais. E ele fez esse momento, ele falou assim, realmente é bem dolorosa, porque ele passou esse momento todo com crise de vesícula. Ele contou que o trajeto era bem doloroso. Para quem não está saudável, para quem está carregando um peso nos ombros, para quem está açoitado, para quem foi maltratado, foi judiado. Aí pense que os soldados, lembra que eu falei que colocaram o manto de Herodes sobre Jesus? Os soldados açoitaram Jesus e depois colocaram o manto sobre aquelas marcas. Depois na cruz eles foram lá e tiraram o manto, puxaram da pele já dilacerada. Pense no sofrimento. Era isso que ele passou. E ele fazia isso olhando para nós, dizendo assim, eu amo vocês, eu estou morrendo por amor a vocês. Porque sem isso vocês não vão ter vida. Mas essa morte é temporária, porque em 3 dias eu estou de volta. E aqui começamos a ver os detalhes acerca da morte de Jesus, passo a passo. Por que ele teve todo esse tribunal inteiro, até que, como eu contei, vai Herodes, vai Pilatos, volta para Herodes, vai Pilatos, açoita, julgamento, caminha até a cruz. Quando Jesus chega no Calvário para ser crucificado, e aí não importa o método, se ele carregou a cruz inteira, se ele carregou só o patíbulo, que é a parte horizontal, quando ele chegou lá na cruz, era a exata hora terceira. Para nós, 9 da manhã. O momento em que o altar é aceso e os sacrifícios começam a ser feitos. E no momento em que Jesus
diz, está consumado. Diz o texto bíblico que era a hora 9 ou 3 da tarde. A hora do último momento em que os sacrifícios eram feitos. Diariamente na Páscoa. Nos exatos momentos em que a festa era realizada, os sacrifícios eram feitos, estava lá o Cordeiro definitivo de Deus também sendo sacrificado por nós. Há uma questão, então, que ainda falta entender acerca da Páscoa, falando dos hebreus, que é a questão de comer o cordeiro, como a gente citou, né? Lá em Êxodo era claro isso, que ele tinha que comer aquele cordeiro, assá-lo e comê-lo. E daí a gente olha para isso e fala assim, mas pera lá, parou. Como é que Jesus celebrou a Páscoa com seus discípulos se ele não comeu o cordeiro? Porque no relato da ceia, Jesus simplesmente disse assim para os discípulos, tomem o pão, comam, esse é meu corpo. Tomem o suco, o cálice e bebam, esse é meu sangue. E o cordeiro? Por que eles não comeram o cordeiro? A festa do Pessach, o Seder Pessach, como chamam os judeus, tinha 3 elementos importantes. O pão, as ervas e o cordeiro. Mas os discípulos só comeram um pão. Jesus mandou preparar a Páscoa, ou seja, tinha um cordeiro. Tinha as ervas, tinha o pão. Existiam 2 regras, judaicas acerca da Páscoa. Prestem muita atenção. Um cordeiro pascual não é válido se ele for morto, abatido, por aqueles que não o comerão. O cordeiro pascual tinha que ser comido durante a refeição de Páscoa. Comer do sacrifício era a parte principal da ceia. E, consequentemente, a refeição que aconteceu antes de Jesus, por definição, era uma ceia. Aí que tá. Lembra que a primeira regra aqui é a seguinte. Um cordeiro pascual não é válido se ele não for comido por aqueles que estão na ceia. Tá, ok. Então, aquele cordeiro que estava na mesa, ele não era válido. Porque os discípulos não comeram. Porém, no momento que Jesus disse para os discípulos, tomem este pão e comam. Olha o poder nessa frase. Esse é o meu corpo. Comam, esse é o meu corpo. Ele estava validando a si mesmo como um cordeiro. Eu vou repetir isso. Quando Jesus disse para os discípulos, peguem esse pão aqui, é o meu corpo, comam. Ele estava validando seu sacrifício como nosso cordeiro. E o importante é que nessa cronologia tudo estava acontecendo simetricamente como no Êxodo. Simetricamente como os judeus definiram, como Deus deixou para eles prontos. E olha que interessante, é nisso que a harmonia dos evangelhos é tão interessante. Porque todos os 4 evangelistas citam esse momento em comum. E olha como é importante a harmonia de toda a Bíblia. A Páscoa, a festa, estava sincronizada com os momentos de Jesus, fazendo de Jesus o sacrifício definitivo. Então aí fechamos o ciclo, né? Na virada do 4º para o 5º dia, a ceia, em que Jesus é preso, de noite, de madrugada, no Getsêmani. E ele acontece tudo o que aconteceu. Era necessário que cortasse uma orelha de uma pessoa para que desse tempo. Nunca é por acaso. Era necessário que alguém tivesse a orelha cortada naquele momento para que desse tempo de Jesus fazer ainda um último milagre. Para que a hora exata em que ele começasse a ser julgado fosse a hora que o cordeiro era sacrificado.
Que a hora exata em que ele é pendurado na cruz fosse a hora em que os cordeiros eram iniciados a ser, o ritual era feito no templo. Que na hora exata em que ele diz está consumado, era a hora exata do último sacrifício no templo. Tudo foi previamente preparado. E por fim, os eventos da última semana terminam no domingo, chamado Domingo da Ressurreição. É o primeiro domingo após a Páscoa. É o primeiro domingo após a Páscoa. Lá em Levíticos 23, a gente leu sobre a instituição da festa. O final daquele capítulo continua dizendo sobre a próxima festa. Verso 9, Levítico 23, 9. Digam o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. Ponto. Ah, meu Deus, o pastor Tiago vai colocar primícia. Não. Eu não estou falando de primícias financeiras. Hoje, eu vou falar de uma outra primícia. Continua. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja feito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado, no dia em que moverem o feixe. Vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade e sem defeito. O que era essa festa, pastor Tiago? A famosa festa das primícias. A festa dos primeiros frutos. Ela acontecia no exato domingo pós a Páscoa. A primeira colheita deles era entregue exatamente no primeiro domingo depois da Páscoa. Por quê, pastor? Porque o calendário deles começava com a Páscoa. Então toda a colheita daquele ano passado, anterior, era entregue como uma oferta no primeiro domingo após a Páscoa. E foi no exato dia da festa dos primeiros frutos, da festa das colheitas, em que Jesus ressuscitou. Por quê? Coloca na tela 1 Coríntios 15, 20. Por que essa orientação específica da ressurreição na festa dos primeiros frutos? 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiam. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Ele é a primícia dos que ressuscitaram. É nele em que eu agarro a minha esperança de um dia ver meu Pai no céu. É nele em que eu agarro a minha esperança de que se por acaso eu morra antes dele voltar, eu vou estar com ele. E é esse o motivo do qual este domingo de Páscoa é tão importante. Não é a morte, é a ressurreição. Porque é pelo meio do poder da ressurreição em que eu hoje posso dizer que eu tenho vida, que eu tenho saúde, que tudo que me é próximo, tudo que Deus me deu continua sendo meu e Deus ainda multiplicará muito mais. É por meio dessa ressurreição que muitos podem ter hoje suas vidas restauradas, suas histórias mudadas, seu coração curado, sua mente e seu corpo curado. É só por meio desta ressurreição. Ele é a primícia dos que morreram com ele e irão ressuscitar. Ele é a primícia
daqueles que viverão eternamente com Ele. Você é um deles? Você é um deles? 1, 2, 3, 4. Você é um deles? É com esse coração que eu quero que você prepare seu coração para a ceia agora. Que Ele é a primícia das nossas vidas. Que Ele é o primeiro em nossos corações. Ele é o primeiro em nossos corações. Ele é a primícia. Ele ressuscitou na primícia, nos primeiros frutos, para ser a primícia de nós. Amém? Todos com os olhos fechados. Prepara teu coração. Se havia um pecado a confessar, confesse. Se há algo que você deseja reativar com o Senhor, esse é o momento. É a hora da ceia. A ceia da ressurreição. A ceia da ressurreição. A ceia da primícia, que é Jesus. Antes disso, todos com os olhos fechados. Todos com os olhos fechados. Eu preciso fazer essa pergunta. Por acaso, alguém aqui nessa igreja, ou você que está online conosco, por acaso, você se encontra distante dos caminhos do Senhor? Em que sentido, pastor? Você nunca confessou o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Cordeiro, que te substituiu. Se esse é o teu caso, ou você nunca havia entrado em uma igreja cristã antes, e você quer ter o coração e essa esperança em seu coração de que Ele é a primícia dos que se ressuscitaram, e que Ele, sim, Ele é o seu Cordeiro sacrificial, que substituiu você. Se você tem essa convicção hoje e quer fazer uma oração para ter acesso à presença do Pai, não mais um véu, mas acesso. Se você quero fazer um pedido para você, que está em casa ou que está aqui. Coloca a tua mão no teu coração. Eu estive longe dos caminhos, eu andei longe do Senhor, eu andei distante, mas eu quero voltar, eu quero me reconciliar com Ele. Ou você nunca fez essa oração antes, aceitando Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Coloca a tua mão no teu coração agora, onde você está. Aqui na live ou aqui na igreja. Você que pôs a tua mão no teu coração, todos com os olhos fechados. Não olhem para mim, não olhem para quem está colocando a mão no peito. Não olhem para quem está colocando a mão no coração. Todos com os olhos fechados. Cada um prepare o seu coração para ser. Você que deseja fazer esta oração, repita comigo. Senhor Jesus. Mais forte. Senhor Jesus. Hoje eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Porque eu sei que agora sou um filho teu. Em nome de Jesus. Amém.